acontecido. O roteiro da minha pregação é o índice desse livro aqui, tá? Esse livro é chamado O Serviço do Discípulo. Nós vamos passar o ano estudando ele, pregar ele aqui no retiro e pregar esse chamado de Deus para nós sobre como fazer discípulos para a glória dele. Ontem foi testemunhado aqui por Vanderlei que a esposa dele se converteu num retiro de colheita. Um retiro que foi feito e os convidados para o retiro eram os contatos. Chega, deu vontade de fazer um de novo. Vamos fazer outro assim? A gente faz um retiro e todo mundo chama contato. Vamos fazer? Eita, é bom demais, vamos fazer. Existe um outro tipo de ação que é assim, A Bíblia diz que quem crê, os sinais acompanharão os que creem. E é assim, você chegar na rua para pregar, com a autoridade do nome de Jesus, e você orar pelos enfermos e eles serem curados. E esse sinal leva a pessoa a ter fé. E quando a pessoa crê, isso gera um testemunho do Evangelho. Alguém aqui, entre nós, quando alguém estava pregando o Evangelho para você, orou por você, por cura? Alguém teve essa experiência de quando estava sendo evangelizado, alguém ter orado para você ser curado? Olha como é uma pessoa aqui que falou. Olhe só como é um poder à nossa disposição subutilizado. E quem aqui já, quando foi para a rua pregar o evangelho, orou por alguém que foi curado? Eu já vi isso, várias pessoas também, Mas outras ainda não tiveram essa oportunidade. Gente, quem crê, a Bíblia diz que quem crê não é para ficar procurando sinal. É o sinal que fica acompanhando quem crê. Gente, quando você crê, o Espírito Santo está em você. E a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o que, gente? Poder. Poder para curar, para expulsar demônio, poder para libertar, poder para arrancar pessoas das trevas. Então, cada um de vocês tem poder para liberar a bênção e a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Eu li num livro de história esses dias, eu estou escrevendo um livro chamado Igreja na Casa, e um capítulo é sobre a história da Igreja na Casa, e eu li num livro de história, o autor diz que não havia campanhas de evangelização no tempo da igreja primitiva. A própria igreja era a evangelização. A vida da igreja e o poder de Deus que manifestava através da igreja. Imagine que o maior poder que há entre nós aqui é que cada um de vocês é cheio do Espírito Santo. Cada um de vocês é sacerdote. Cada um de vocês foi impactado pelo Evangelho. E uma das formas de evangelizar, essa é a que seu Miguel, o pai de Natanael, gostava mais de dizer. É que se você não sabe dizer nada ainda sobre o Evangelho, uma coisa você sabe dizer. É o que aquele cego de João 9 disse. Começaram a perguntar ao cego. O cego viu, estava feliz da vida, e foram reclamar com o cego, porque ele foi curado num sábado. Aí ficavam perguntando, quem foi que te curou? Ele foi, olha, o cara que apareceu aí, né? Como ele era? Não sei não. Porque Jesus curou ele e saiu de perto. O cara apareceu curado, feliz da vida. Aí perguntaram coisa. Ele disse, eu não sei dizer nada sobre ele não. Quem ele era, eu não sei explicar não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Você pode até não saber fazer uma pregação como aquela que Beguinha fez. Nem usar um computador, nem olhar para esse gráfico e não saber para onde ele vai. Mas uma coisa você pode fazer. Eu era endemoniado, Jesus me libertou. Eu era escravo do pecado, Jesus me libertou. Eu tinha um vazio dentro do meu coração e Jesus preencheu. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Tem um testemunho do que Deus fez na sua vida. E se a gente tivesse tempo aqui de ouvir todos os testemunhos, como a gente já ouviu o de Joabes, já ouviu o de Vanderlei, ouviu aqui, muitas pessoas têm testemunhos lindos para contar aqui, tá? Mas, como o tempo já se avoluma, eu vou contar aqui o que acontece com o poder das redes de relacionamento. A gente chama isso de oikos.
Oikos é uma palavra grega, ou oikos, ou oikos, dependendo de onde esteja a pontuação. Há uma palavra grega que traduzida em português é casa. E em português isso já serve, não precisava nem do grego. É porque a gente pode se amostrar, a gente gosta de dizer oikos. Mas em português é a mesma coisa. Ó. A palavra casa tanto se refere àquele lugar onde eu moro, tem 4 paredes, telha, mas a casa da gente também é a família da gente, é o povo da gente. Em grego tem todos esses significados. A Bíblia diz que Pedro foi pregar para Cornélio. E diz que Cornélio reuniu toda a casa dele. Aí em grego é esse oikos. E quando a gente vai ver quem era a casa de Cornélio, diz que estavam os primos, os vizinhos, os amigos próximos. Então é a sua gente. Então qual é a ideia? É que cada um de nós faça uma lista com o nome de pessoas que é sua gente. Seus parentes, seus primos, seus amigos de infância, colega de escola. E comece a orar por esse povo. E comece a chamar ele para as coisas e pregar o evangelho para esse pessoal. Então olha só. Eu sou neto de uma pessoa, ela e o marido dela, meu avô, eles conheceram o evangelho muitos anos atrás. Minha avó se converteu aos 15 anos de idade. Foi expulsa de casa porque se converteu. O marido dela, meu avô, também se converteu rapidinho e também foi meio que enxotado da família. Eles perseveraram no caminho do Senhor, pregaram o evangelho para minha mãe, pregaram o evangelho para mim. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia com minha avó, Dona Esmeraldina. Uma vozinha muito lindinha que eu tinha. Então, a influência do evangelho na minha vida já chegou assim. Eu era do oikos da minha mãe e da minha avó, que pregaram o evangelho para mim. Então, quando eu comecei a me tornar um evangelista, pregar o evangelho do reino, Beguinha, vem cá, por favor. Beguinha era meu melhor amigo. Eu conheci Beguinha quando Beguinha tinha 7 anos de idade e eu tinha 9. Aí Beguinha e eu juntos, a gente começou a fazer discípulos. Aqui já entra outro negócio chamado companheirismo, que é de 2 em 2, que em várias situações aqui se contou isso. Aí Beguinha estava andando comigo e isso trouxe alguns impactos. Por exemplo, Beguinha começou a testemunhar com sua vida e com suas palavras para a família dele. Inclusive, eu e Beguinha conversava para caramba no quartinho que tinha na casa dele, que ele dormia, que era do lado da cozinha. Inclusive, a gente conversava muita besteira, viu, gente? E Dona Cel, a mãe de Beguinha, está aqui, Dona Cel? Ou não pode vir hoje? Dona Cel, vem cá, Dona Cel. A Dona Cel ficava ouvindo as conversas da gente. E um dia ela disse que aquelas conversas que a gente tinha no quarto impactaram profundamente a vida dela. E aí, houve uma grande influência. Pode chegar até por aqui, viu, Dona Cel? Também uma irmã de Beguinha. Pode vir mesmo para cá, Dona Cel. Eu quero a senhora aqui do lado. Ajude ela a vir. Vem, Cel, por favor. Aí também Gilanda, irmã de Bega, e Eber, o cunhado de Bega, ouviram do evangelho por meio deles. Eu queria que chegasse aqui perto, por favor, Gilanda e Eber. Hoje é o mico coletivo, vocês vão ver como é. Aí eles vieram e chegaram junto do evangelho por causa do testemunho de Beguinha. Sueli também, está por aí? Ou está ocupada? Eu vi Sueli hoje. Está na salinha das crianças. Ô Marquito, que é meu ajudante. Marquito, quando tu deixar seu aqui, vai ver se Sueli pode vir aqui. E Débora, filha de Gilanda e Eva. Se não puder, a gente fica com o nome. Aí, olha que coisa mais linda, meu Deus. É uma das últimas mateadas. Jesus é bom. Gente, aí olha o que é que vai acontecendo nessa brincadeira. Eu tinha um amigo de adolescência que me apresentou uma moça. O nome dela é Ana Cláudia. Vem cá, Ana Cláudia. Me apresentou essa moça. Quer uma cadeirinha para ela? Olha, aí, pensa, não, isso é coisa de velho, né? Aí Ana Cláudia ouviu o evangelho e creu. E se converteu. E também era gente do oikos da gente, assim, certo? Gente da gente. Quer tirar? Pode levar. Também eu tenho uma amiga de infância. O nome dela é Mary. E ela terminou se convertendo.
E Uda, minha irmã, está ainda aí. Uda, ou saiu. Vem cá, Uda, por favor. Se quiser trazer tua cadeirinha, você rejeitou a dela. Mary e Uda. Elce, alguém achou essa por ali para mim? Ela deve estar imprimindo coisa, que a vida dela é imprimir coisa. Neto, vê se tu acha a Elce por ali, Neto. Tá vindo? Já ligado para ela? Aí tá, meu. Aí, Elce é minha irmã. Também se converteu, entregou a vida a Jesus, voltou a Jesus nessa brincadeira toda. Aí a filha de Elce, o nome dela é Júlia. Vem cá, Júlia. Júlia também se converteu ao Senhor. Tá? Gente, aí, Sueli, que está chegando ali, e Dona Cel, tinham amigos. Esses amigos eram amigos da mesma congregação que eles fizeram parte. E do compartilhar com esses amigos, chegou Toninho. Toninho conheceu Sueli e Dona Cel na igreja Ebenezer e veio estar conosco. Aí, Toninho estudava com Luciano. Vem, Luciano. Gente, aí eu tinha uma amiga da universidade, que eu pregava o evangelho na universidade, quando eu era universitário. E daquele curso todinho, eu fazia um trabalho chamado Clubinho Evangelístico. Só se converteu uma pessoa, o nome dela é Eliane. Cadê a Eliane? Está aí, Lili? Uhul, glória a Deus! É o oico, gente. É os amigos da gente, é o povo que anda com a gente. Aí a Eliane veio, tá? Aí você vê como Deus foi chipando as pessoas, né? Ó. A Eliane já entrou na junta de Toninho. Não, nem me lembre disso. Aí, gente, aí as coisas vão rolando, vão fluindo, né? Porque aí Toninho e Luciano, na escola, pregaram para Silvano. Cadê Silvano? Silvano era colega de colégio. Palmas para Silvano. Era Silvano que já pregava para Luciano, veio depois. Isso, eu errei a ordem. Silvano veio primeiro e depois que eles pregaram para... Só que eles juntos, tanto Silvano como Toninho, pregaram para um colega de sala chamado Tantão. Tantão é o irmão mais velho de Cicinho. Chega, Cicinho. Aí Cicinho começou a pregar o evangelho, se converteu Graça. Chega, Graça. Bom, vamos chegando. Aí Graça se converteu a Jesus e o marido dela, Luiz, depois de perseguir ela um tempo, de perseguir Gilanda, depois de anos de oração, de vida, de intercessão, o que foi que aconteceu? Luiz começou a trazer Graça para os encontros e ir embora, depois vinha buscar. Só que ele foi vindo buscar cada vez mais cedo. E muitas vezes, quando Luiz chegava na reunião para buscar Graça, estava na hora do apelo. Gente, podia ser apelo por qualquer coisa. Eu podia estar chamando as mulheres depressivas para orar por ela. Qualquer coisa. Quem era o primeiro a se ajoelhar? Luiz. Chega, Luiz. Terminou sendo batizado. Aí eu tinha uma amiga chamada Mazina. Cadê ela? Conheci Mazina na igreja congregacional também. Quando ela casou, eu estava no dia do casamento dela. Vem cá, Mazina. E Mazina trouxe Emã junto. Aí, ó, Emã já foi chipado com quem? Eita, como o Espírito Santo faz as coisas, né? Porque a filha de Graça, Rayane, tá por aí? Veio também. E Renale também. Eita, meu, já vê as cenas dos próximos capítulos, né? Veio também Renale. Vê bem. E aí, gente, olha o que vai acontecendo. São os relacionamentos. Aí, dessa influência aí, que tem a ver com Silvano, com Cicinho. Da família de Cicinho, tem mais gente aqui? Zéza está aqui? Não está? Salomão, filho de Zéza, é sobrinho de Cicinho. Chega, Salomão. Olha aí. Iluminar nossa presença. Então, gente, isso são os vínculos. Aí, um dia, Sueli estava na praça, se aproximou de Nildinha, pregou o evangelho para Nildinha na casa dela. Vem, Nildinha, está aqui.
Vitor é filho de Mazina, se converteu depois de uns anos, também chega para cá. Joseilma era amiga de universidade de Graça e Sueli, e também era minha amiga de adolescência. A gente, inclusive, lá no início da igreja... Vem cá, Joseilma, com sua netinha. Foi chegando também. Aí de Joseilma veio o Harami, filha dela, que se converteu. Ó, já chiparam outra, rapaz, o Espírito Santo. Não é Santo Antônio não, meu, é Jesus que vai chipando. Ó. As famílias vão se unindo. Gente, mas aí tem umas histórias interessantes. Também amiga de Sueli, tem uma pessoa que também foi da igreja Ebenezer, chamado Marcelo e Lúcia, que tem um filho chamado Israel. A Israel veio. Israel, criança entre nós. E o Senhor nunca deixou nenhum depósito daquele se perder. Ele tem memórias vivas de quando ele tinha 9 anos. A família se afastou, ele ficou um tempo longe. E quando foi esses dias, Ana Cláudia pegou um Uber. Quem era o motorista? Israel. A Israel trouxe Camila. Aí Camila ouviu a palavra e creu. E se converteu. Aí eu tive umas filhas. Uma delas é Esther. Vem cá, Esther. Outra delas é Bia. Chega cá, Bia. Aí Toinho teve uma filha chamada Fernanda. Chega, Fernanda. É o oicos desse povo aqui. Aí Beguinha teve 2 filhos. Um menino e uma menina. Cadê? André e Luiz. Não chegou ainda não? É porque ela é tipo exportação. Ana Gaetana, a gente já conheceu em João Pessoa. É outra rede de relacionamentos. Que a gente começou a ser discipulado por um discipulador em João Pessoa. E os encontros de discipulado da gente eram nos fundos da casa de Ana. Chega, Ana. Aí Beguinha aconjuntou ela. Chipou, né? Vamos ver. Gente, mas tem uma história ainda para chegar aqui. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, que também se agregou a nós. O nome dela é Teta Rosinete. Cadê ela? Vem para aqui. Aí Teta é a mãe de Chuchu. Cadê Chuchu? Já foi-se embora trabalhar. E Mainã também está lá com as crianças. É que tem tanta gente trabalhando, né? Simone, está por aí? Olha Chuchu aqui. Filho de Teta. Né? Bom, gente, eu não sei mais quem foi. Cicinho, tu já descobriu como foi que chegou em Vanderlei? Nildinha conheceu o Valmir. Quem conheceu o Valmir? Foi Graça? A gente fazia um sopão na casa de Zé. Zé não está aqui. Era uma casa de paz. Eu sei que desse sopão apareceu o Valmir. Quem é Valmir? Irmão de Vanderlei. Vem cá, Vanderlei. Vanderlei, tu dissesse aqui no teu testemunho que tu pregava o evangelho na Granito. Francinaldo não trabalhava lá? Chega cá, Francinaldo. Aí Francinaldo começou a pregar o evangelho na família dele. Aí, tua mãe está aí, Francinaldo? Ô mãe, dona Zefinha, rapaz, ela deve estar rodando por aí. Chega para cá, aqui, dona Zefinha, chegue. Aí Francisco, aqui eu estou trabalhando. Aí Alciona, a mulher de Francisco, chegue. A mulher de Francisco lá, eu a estou chipando errado. Francisco, chegue cá. Aí vem Cassandra e Caroline. E Vera. Tudo do oicos de... Bom, aí Luciano estava pregando o evangelho em sala de aula. Quem se converteu? Lucas. Chega, Lucas. Olha onde o Espírito Santo vai conjuntando as pessoas, ó. Aí se converteu Lucas. Também um colega de praça e que ouviu o evangelho, a partir de Luciano, foi Helder. Chega, Helder. Aí Vanderlé é filha de Vanderlei. Chega, Vanderlé. E quando ela... E Leandra. É até o oico, gente. Bom, ainda tem gente. Aí depois veio Gabriel, tá aí? Chega, Gabriel. Se unir aqui. Isso é o oikos. É uma pessoa que conhece outra, vai virando próximo. Gente, outro aluno de Luciano que se converteu foi Dário. E vocês vão com paciência, um por um, gente, senão eu doido. Ó, Dário. Aí Dário começou a pregar o evangelho aonde? Junto com Luciano, em Barra de... Alguém aqui é de Barra de Santana mais? Que se converteu nessa época? Daniel, venha, Daniel.
Gente, eu vou dizer uma frase agora, que é a frase mais importante que eu vou dizer aqui, ó. Chegou até nós é nosso próximo, tem que virar nosso oicos. Eu morava numa casinha aqui no Catolé e fui fazer uma coberta. Aí comprei uma carrada de tijolo. Quem veio trazer esse tijolo? Um homem chamado Ricardo. E ele ouviu o evangelho na minha casa, que foi pregado pelo pedreiro, que era um irmão, e o ajudante do pedreiro, que era Fabiano, que hoje é pastor. Aí disse, eu só terminar de fazer um doido. Aí, sabe quem foi que veio nesse negócio? Foi Ricardo, o marido de Lau. Chega lá, ó. Aí onde Lau foi aconjuntada depois, ó. E o filho de Ricardo e Lau chama-se Davi. Cadê Davi? Chega, Davi. Isso é o oico, gente. São os relacionamentos que a gente vai se aproximando. Aí eu vou começar outra rede de relacionamento agora. Eu tive um amigo, ele era meu vizinho de assim uns menos de 1.000 metros. Mas eu não era amigo hoje, mas na época eu não conhecia. Só que minhas irmãs começaram a pregar o evangelho e pregaram para a irmã dele. Aí a irmã disse assim, esse meu irmão prega essa mesma coisa de vocês, e eu não vejo vocês juntos. O nome desse camarada era Marcelo Parceirão, que hoje é pastor em Aracaju. Através dele veio Doga e Márcia. Márcia está aí? Chega cá, Márcia. E através de Doga e Márcia veio o Marquinho. Marquinho está aí? Chega aí, Marquinho. Mas, gente, eu me desviei da rota que eu estava fazendo. É porque, dentro dessas amizades que veio Israel, e através de Sueli, olha o tanto de gente que veio através de Sueli, gente. Veio uma pessoa chamada Val, que era vizinha de Marcelo. Val, aí Lohana, Lineker. Aí Lineker e Lohana fizeram um aniversário de 15 anos na minha casa. Quem foi convidado para esse aniversário? O primo dele, Jonathan. Uhul! Aí chegou o Jonathan. Gente, olha o nó que o Espírito Santo vai dando. Olha a rede da igreja de relacionamentos. Agora, tem um monte de gente me dando spoiler aqui. Me diga o que é que vocês estão querendo me dizer. Lourinho também trabalhava na Granito. Também era amigo de Vanderlei e de Francisco. Cadê Lourinho? Chega aqui, Lourinho. Aí Lourinho veio e trouxe a mulher. Como é o nome da mulher? Simone. Aí, está na cozinha. E o irmão dele também se converteu, o Messias. Está aí? Messias e Juliana. Cadê eles? Chega para cá, Messias e Juliana. Aí já se batizou a filhinha deles, mas deve estar na salinha, né? Luana. Através de Sueli, das amizades dela, também veio Neves, não foi? Neves, vem cá, Neves. A gente também na praça conheceu um cara chamado Alex. Lembra não? Ele está rodando para cá, aquele trabalho é feito o quê? A Alex é o marido de Carol. Carol está por aí? Eu vou descobrir Kiko ainda, né? Vou achar Kiko daqui a pouco. Silvano pregou para Kiko e Kiko chamou Alex. E Alex é o marido de Carol. E cadê Carol? Chega, Carol. Aí Carol teve uma filha chamada Karen. Cadê Karen? Aí outra filha chamada Ana Clara. Ana Clara, vem representar o clã. Jonathan, gente, não pregou para pouca gente, não. Jonathan, no trabalho dele, conheceu um moço chamado Edson. Chega, Edson. E Marquinho, olha a história de Marquinho, enquanto o Edson está chegando, que eu quero chipar outra pessoa. Marquinho, quando se converteu, não sabia ler. E nas apostilas da gente, Marquinho levava desvantagem, porque todo mundo lia, ele não. Aí ele chamou uma sobrinhazinha dele, pequenininha, chamada Jalcione. E quando Jalcione vai andando, eu vou contando. Ó. Jalcione lia a Bíblia para ele, e ele lia a apostila. Aí ele orava, pedia revelação a Deus e dizia, ô Jal, escreva aí. Aí Jal ficava pensando, eu não entendo nada, eu li, não entendo nada. Como é que ele entende sem saber nem ler? E tanto anotar aquilo, Jalcione creu e foi batizada. E foi aconjuntada com Silvano. Né? Olha aí que coisa boa. Aí se converteu Dandan, o filho deles. Está por aí rodando? E quem está aí embaixo? Espera aí, ainda vai chegar. Silvano também pregou para a irmã dele, Elane. Está aí? Elane e Marco Sérgio.
Caroline está rodando por aí, né? Caroline, chega cá também. Aí, ela casou com Marquinho. E Marquinho, gente, não só aprendeu a ler, como passou a ler mais que a gente quase tudinho. É uma bênção ouvir Marquinho, é uma delícia ouvir. Pode se conjuntar nele aí, viu? Gente, eles são amigos de gente do Pedregal. Eu lembro de Pedro e Cleide. Chega aí, Cleide está aqui, uma das filhas está aqui. Pedro foi trabalhar hoje. Marquinho pegou para Ronaldo. Ronaldo, vem, Ronaldo. E Vanessa. Vanessa é amiga de Nildinha também, é o quê? Família? E de onde apareceu Douglas? Jonathan Alpargatas pregou para Douglas. Cadê Douglas? Chega aí, Douglas. Aí Douglas já trouxe a mulher junto, foi? Gente, virou uma proclamação tão linda ali no entorno da família de Douglas e família. Já teve uma casa de paz lá no Serrotão, lembra? Ô, tempo bom. Pessoal, agora vamos apertar o cerco agora. Luciano, olha como Deus usa Luciano. Luciano um dia chegou lá em casa e fez: Samuel, tem um velhinho que mora lá na terra dos meus avós, que está querendo se batizar, mas ninguém quer batizar ele lá, porque ele já foi batizado na igreja congregacional. O nome dele é quem? Irmão Manel Cândido. Fomos eu, meu pai e Luciano conversar com o irmão Manel Cândido, em Caixa d'Água. Gente, quem é de Caixa d'Água, vem aqui para frente. Vem para aqui para frente. Quem veio? Quem essa rede puxou? De Caixa d'Água. Olha aqui, Letícia. Você já se mudou, mas ainda veio de lá. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Olha o poder da rede. Nenhum desses foi evangelizado. Olha a Caixa d'Água aqui. Chega aqui, olha. Maxon e Helena. E os filhos de Maxon e Helena já vieram? Já, ó. Amós e Késia. Chega para aí. Gente, Sara está fazendo o que sentada? Sara é neta de Teta, minha sobrinha. Chega, Sara, para cá. Cadê Dona Socorro, a mãe de Luciano? Já veio? Dona Socorro, a mãe de Luciano, creu no Senhor. E assim também se agregou ao corpo de Cristo. Bom, quem mais aqui veio ao Senhor através da pregação de André? Chega para aqui. De Luciano e Eva. Amaral veio através também de Dário. Cadê Amaral? E com Amaral, todo mundo do Riachão, venha embora para cá. Gente, são os laços de amor do Espírito Santo. Como ele vai vinculando. Gente, Cicinho casou-se com Rose. Vem para cá, Rose. Rose era discípula em João Pessoa. Aí nasceu Lelê e Gabriel. Gabriel não está, eu acho. E Lelê, venha, pode vir. Aí, Arthur era aluno de Luciano. Vem, Arthur, para cá. Gente, não vai sobrar ninguém para filmar. Gente, Cicinho pregou para Gonzaga, no quartel. Cadê Gonzaga? Deve estar trabalhando também. Os diáconos trabalham para caramba. E Maria José? Chuchu pregou para Clécio. Mas eu tenho um detalhe, gente, que Chuchu não contou na história, que eu confirmei com ele. Chuchu trabalhou com Moreno Gato num posto de gasolina. Tinha um escritório da empresa de Moreno Gato num posto de gasolina. Quem era frentista nesse posto? Clécio. É como a história começa. Chega, Clécio. Clécio e a esposa, Emília. Quem veio, então, alguma das pessoas que vocês ganharam para Cristo está aqui? Não tem ninguém aqui, está todo mundo trabalhando, né? Agora, vamos chegar num avanço evangelístico. Maria José está aqui? Gonzaga? Lindolfo era amigo de quartel, tanto de Cicinho como de Gonzaga. Chega. Eita. Francisco de Barra era aluno de Luciano. Cadê Francisco? Era aluno de Luciano. Gente, uma das histórias mais lindas que existe é a conversão de Francisco.
Vocês precisam ouvir essa história. Gente, a gente vai passar o ano todo contando testemunho. Toda reunião vai ter um testemunho. Isso aqui é só um resumão. Isso aqui é o índice das histórias que vão aparecer. Alguém estava me dizendo aqui que Marquinho daqui pregou para Márcio. Cadê Márcio? Chega, Márcio. Márcio, vem os filhos e a esposa. Celinha deve estar trabalhando. Vem Isaac, Isaías. Sim, eu ia chegar em Luciano Line, porque Luciano Line também era vizinho de Marcelo e de Val. Então, Luciano e Line, quem deles está aqui? Luciano, pode vir. Se quiser vir, trazer Lucas, é bem-vindo os dois. Camila está aqui? Bom, aí, gente, tem umas coisas que é de Deus. Uma discípula de Aracaju ligou para mim, para minha casa, pedindo ajuda para visitar a irmã dela, que estava internada num hospital psiquiátrico. Eu não podia, que eu estava trabalhando, pedi ajuda a Beguinha. Beguinha foi, sabe quem ele conheceu nesse dia? Dona Geni. E Dona Geni, com ela veio Natanael, Seu Miguel, aí veio o Vitor, está aí ninguém desse, está todo mundo trabalhando? Vitor, Vinícius, Fábia, está todo mundo trabalhando aqui? Bom, e quem de mais veio através de Natanael e Fábia, que está aqui presente? Tem alguém aqui mais? Olha, aí veio a família que também foi muito impactada pelo Evangelho. Sim, Sandreane também era de Barra, por isso que você está aqui, Cezinha. Sandreane foi aluna dos meninos, morava em Barra, ouviu o Evangelho lá, e aí foi de onde veio essa preciosidade aqui, ó, Bruna. Minha irmã, que o Senhor para si a tomou, teve câncer. E ela estava no hospital, tinha tirado uma mama. E nesse hospital que ela ficou na Santa Clara, o mesmo lugar das pessoas que faziam cirurgia de mama, também era onde estavam as pessoas que tinham feito, tinham acabado de ganhar neném. Então, uma colega de quarto dela, chamada Gil, estranhou, porque ela estava tão desesperada, ia fazer uma cirurgia relativamente pequena, e viu Mira tão feliz naquele quarto, e achou que ela tinha ganhado neném, e perguntou para ela, você ganhou neném? Duas colegas de quarto. Aí minha irmã era muito engraçada, baixou o lençol, mostrou a cirurgia. Só a marca, né? Fez, não, tirei um peito. E aquilo impactou profundamente a vida de Gil. E Mary, que estava cuidando de Mira naquele dia, cuidou também de Gil, que a família dela era toda de Maceió, ela estava sozinha, Marcão estava cuidando dos filhos. Disso, virou uma casa de paz na casa dessa minha irmã Mira, que tinha um sopão maravilhoso lá, e foi onde se converteu Marcão e Gil, que o Senhor para si os tomou, e Gilmara está aqui conosco para apresentar essa família linda. Venha, Gilmar. Bom, também na família de Jonathan e de Val e Lohane, se converteu outra prima chamada Rayane Slaine, que está aqui. Cadê a Rayane Slaine? Vem para cá também, Rayane. Que bênção. Bom, aí o seguinte, a gente gosta de fazer retiro assim, né? Gente, se as crianças que estão chegando, o pai ou a mãe estiver aqui, pode vir para o lado deles aqui, tá? Ó, chama, o avô, vovó, chega tudo para aqui. É a terceira geração já aí, ó. Ou quarta. Gabriel trabalhou com o irmão de Francisco, Marconi, está aqui. Cadê ele? Sua esposa está aí ou está trabalhando? Traga para cá. Se há conjunto nela e venha para aqui. Ó, quem tem mais vergonha vai ficando atrás, tá? Mas pode vir, todo mundo. Bruno trabalha com Francisco, Bruno e Gisele. Pode vir. Amigo de trabalho. Marcão pregou para amigos dele, Johnson e Maria. Cadê Johnson e Maria? Maiara, Maiane. Tem aí? E tá onde? Hoje mais lindo, olha.
Gente, tem uma história linda. Os irmãos gostam de bater bola de vez em quando. Batendo bola, alugaram um societyzinho e começaram aquele bate-bola. Gente, sabe o que eles conheceram no bate-bola? Um casal, Eric. E Eric veio com a esposa. Que coisa linda. Um se aproximou por causa do futebol e foi impactado com a vida dos irmãos. Rapaz, o povo briga aqui, mas não briga igual o pessoal lá de fora, não. É umas brigas gospel. Diga aí. Eu não falei que o primeiro cara que se converteu na praça foi Edson, e ele não está aqui, está trabalhando. Mas Edson é irmão de Selminha. Selminha, vem cá. Aí Selminha se converteu. Depois Damião se converteu, o marido dela. Glória a Deus. Aí veio Bia. Cadê Bia? Olha aí as cenas dos próximos capítulos chegando. Olha. Vai chegando. Aí se converteu também. Não, da família ainda. Olhe para mim que eu estou olhando para ela. Venha também, ó. Romário e Heloísa. Aí o filho de Damião Selmian, Douglas, também creu no Senhor. Ó, Douglas, chega. É bem-vindo. Aí a gente fez um avanço evangelístico numa cidade chamada Galante. E quem creu no Senhor lá em Galante? Marquito! Chega aí, Marquito. Gente, são... Rara me voltou para ali, mas ela é de cá, né? É mãe, é trabalho de mãe. Gente, Evelyn. Rara me pregou para Evelyn. Quem é Evelyn? Tá onde? Evelyn tá ali, chega para cá, Evelyn. Olha. Gente, de Galante tem mais uma história. Marquito tem uma irmã chamada Vitória. Vitória casou com um rapaz chamado... Me ajuda aí, como é o nome dele? Hércules tem uma irmã chamada... Cadê Luana? Luana não veio, mas Luana é casada com um menino bem bonitinho chamado Nem. Venha cá, Nem, para cá. Lagoa Seca. Gente, pregando o evangelho em Lagoa Seca, esse pessoal que prega o evangelho em Lagoa Seca conheceu Marilac. E Marilac creu no Senhor. Marilac, gente, era do risca-faca. Se converteu, está firme no Senhor. Gente, eu não estava falando da história do meu amigo Marcelo, que se converteu, e que veio Marquinho. Uma sobrinha dele está aqui também, ó. Cadê ela? Eu já tinha chamado? Eu comecei a chamar ela e esqueci que era para chipar ela com Davi ali, ó. Rayane é sobrinha de Marcelo Parceirão. Oi, meu filho. Yuri está aí? Cadê? Vem cá, Yuri. Yuri é teu primo. Aí, chega aí. Ó. Ítalo Felipe, vizinho dele. Chega também. E Gêneto é tio dele. Olha, quem pregou foi Márcio. Chega, Gêneto. Gêneto trouxe a esposa. Já tem mais filhos. Cadê os filhos? Gente, Alexandro é do Cinza. Conheceu o Toninho por ali, não foi, Alexandro? Deixa eu ver, Toninho. Vandilma, que é uma das pessoas da rede de Vanúzia, pregou o evangelho, também compartilhou a palavra com Camila, que veio com Alexandre e os filhos. Chega tudo para cá, ó. Ana vendia roupa e vendia numa escolinha lá no bairro do Cinza. E lá, conversando com o pessoal da escola, estava atrás de um acampamento para a gente fazer um retiro de jovens. E disseram, tem uma mãe aqui que as filhas estudam aqui que tem um acampamento. É Joelma. Aí a gente conheceu Joelma, aí fomos fazer um acampamento lá, e Joelma e Luciano ficaram impactados com o que viram, e nos aproximamos, e tem Joelma, Luciano, Júlia e Esté. Esté está aí também?
Esther, vem cá. Aí, gente, a gente falou aqui de Lagoa Seca, um dos filhos de Marilá, que se chama Ismael. Cadê ele? Olha só! Gente, esse negócio de evangelizar é bom, velho. Olha só isso, gente. Alpargatas, onde Jonas trabalha, é uma fonte inesgotável de contatos. Olha essa história que ele vai contar. Lá na Alpargatas eu conheci Alexandre. Aí Alexandre, pregamos para eles, batizamos ele. Depois Alexandre tinha um contato com Tati, eram amigos, né? Já se conhecia. A gente prega para Tati, Tati se batiza. Vem para cá também, Tati. Toinho e Lili tinham uma casinha no Cinza. E decidiram destruir aquela casinha para fazer uma mansão. Mas antes, aí eles resolveram vender a casa e comprar outra casa já destruída e fizeram a mansão em frente. Não foi ou não foi assim a história? Só que a quem eles venderam a casa? A Polly. Vem a Polly. Que veio, creu no Senhor, tá a filhinha dela, o marido. Essa é a obra de Deus, gente. O cara vendeu uma casa e ganhou alma para Jesus Cristo. E construiu uma mansão. Glória a Deus. Bom, a gente tem amigos que fazem amigos. Eu tive uma aluna chamada, olha aquela minha aluna, Jéssica. Jéssica veio com o marido dela, Yuri, reuniu conosco com o tempo, hoje estão em outro local. Através deles, aí eu conheci o teu irmão, qual é o nome do teu irmão? Janailton. Aí Janailson. Aí Janailson andou um pouco conosco e foi através dele que nós conhecemos esse casal. Chega para cá também. Vieram para cá. São azedos. Bom, eu falei que uma vez a gente foi para a praça, conheceu Wagner e batizou Wagner. Wagner pregou para Fabrício, que pregou para Vanessa. Cadê eles? Fabrício e Vanessa. Bom, Henrique, Mariana e Miguel. A história apareceu aonde, Becker? Tu conhece? César Serafim veio de Recife para cá e a gente tem uns anos que foram enxertados assim. César Serafim e família se transferiram de Recife para cá. E através dele vieram Henrique e Mariana. E quem mais? E Miguel, cadê Miguel? Henrique, Mariana, eu acho que não estão hoje aqui, né? Gente, olha uma coisa curiosíssima. Vocês acreditam que o Facebook pode ajudar a gente? O Facebook nem existe mais, mas olha, uma vez eu abri meu Facebook, estava fechado fazia uns 10 anos. Quando eu abri, tinha um pedido de amizade de uma pessoa. Quando eu olhei aquele nome, me deu uma vontade inexplicável de aceitar aquela pessoa e de visitá-la numa cidade chamada Lagoa da Vaca. É na Dilma. E na Dilma estava ouvindo pregações minhas no YouTube, achou aleatoriamente, e num dia que ela estava bem sozinha, Deus falou com ela assim, sabe aquele homem que você está assistindo as pregações dele? Ele vem lhe visitar na sua casa. Com 15 dias eu estava na casa dela. Eu, minha esposa e minha família. Glória a Deus. Ela batizou a mãezinha dela, sabe como, gente? A mãe dela estava com Alzheimer em estado vegetativo há anos. Um dia a mãe acordou, lúcida. Ela usou aquele tempinho para pregar o evangelho para a mãe. A mãe creu e foi batizada e dormiu de novo e depois dormiu com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, eu andando em retiros, eu conheci um amigo que já tinha sido discipulador, muitos anos atrás, de um camarada lá no Rio, que veio morar na Paraíba. Ele me deu o nome dele, Cleonildo. Cleonildo veio com a esposa, 2 filhas lindas, viu? Isso é o Oikos, né? O amigo do amigo, o amigo do amigo. É uma rede de contatos. Eu conversei com o Cleonildo por anos. Ei, gente, Cleonildo chegava a vir na minha casa escondido. Nos horários em que ele tinha de almoço, né? Escondido desde que ela ainda estava meio fechada. Mas como foi que
o Senhor fez? Num dia, numa live, Deise ainda estava um pouquinho fechada a nós, Cleonildo muito desejoso de estar junto, numa live, a live só estava transmitindo a gente, e não era nem uma reunião geral, porque era no tempo da pandemia. Sabe quem apareceu do meu lado na live? Jesus Cristo, ela viu Jesus. Aí, creu, e tem sido uma manteiga derretida de amor pelos irmãos, tem vivido a vida. Gente, quem mais? Wanda, de onde apareceu Wanda? Ah, gente, Edinho era meu discipulador. Aí eu vou juntar agora o resto tudinho agora. Edinho era meu discipulador, que morava em João Pessoa. Aí Edinho uma vez saiu com a gente pregando, e a gente foi lá na rodoviária velha, e Edinho pregou o evangelho para Wanda. Venha, Wanda. Glória a Deus. Perseverando no Senhor. Só que esse Edinho, de João Pessoa, também pregou o evangelho para muita gente. Vem aqui todo mundo que foi ganho através do ministério em João Pessoa. Aqui. Pessoal que foi influenciado por Edinho e João Pessoa. Olha um monte de gente que é de João Pessoa, vem para cá. Olha que coisa linda. O pessoal de Lagoa Seca, quem é que falta? Por parte. Segura, não fala longe de mim, não. Enquanto eu não falar, que eu esqueço. Eu esqueci que falar os 4 nomes. Me diga o primeiro. Rafael já tinha sido chamado. Vem para aqui, Rafael. Raíssa, cadê Raíssa? Raíssa de Neves. Eu estou perdidinho. Quem foi que vocês estão falando? Deixa eu ouvir só um. Para Vânia. Kiko pregou para Vânia. Vânia pregou para Dalva. Dalva, venha com seus filhos para cá. Glória a Deus. Kiko foi também, através do Luciano, foi Kiko. E Silvano. Kiko foi através... Gente, quase 80% das pessoas aqui, Silvano, é vinculado ao seu Oikos. Glória a Deus pela tua vida. Deus te abençoe. Irmãos, aí tem umas coisas que são assim, que não está programado. Acho que acontece. Veio um outro tipo de contato através de um aluno meu chamado Glauber, que era amigo de Flávio e Poli. E através de Flávio e Poli vieram Adriano e família, Vanessa, pode vir. Através deles, aí, através dessa mesma rede de relacionamentos, quem foi que apareceu mais? Como foi que apareceu? Suene tem que ser diferente, né, Suene? Na realidade, Suene veio através do pai e da mãe de Stephanie, lá de Natal. E o pai e a mãe de Stephanie tiveram contato com os irmãos lá em Natal e souberam que tinha um encontro aqui em Campina Grande, um encontro geral da igreja. Marcaram uma vinda e nessa vinda arrastaram Suene e Stephanie para um encontro geral. E eles chegaram naquela reunião, os 4, sem conhecer ninguém ali. Participaram do encontro e naquele dia o Espírito Santo nos conectou. Seguimos conversando, aí veio o Suênio, veio Stephanie, os filhos. Depois veio Lucas, veio Lia, os filhinhos. Vem para cá, que o Senhor faz assim também. Chega para cá. Gente, outra coisa que aconteceu, Edinho também tinha discípulos em João Pessoa que chegaram em Patos, foram morar em Patos. E entre essas pessoas, Cacá. E através de Cacá, a gente chegou à vida de Ieda. É tanto nome que o meu juiz já está trocando. Ieda. Eu ainda preguei para Ieda também. Eu fiz o gráfico para Ieda também. Gente, só que lá em Patos, uma vez, rolou um negócio chamado Chá das Princesas. E quem estava nesse Chá das Princesas? Ieda e Ju, chega Ju. E uma vez quem foi para o Chá das Princesas foi Tágida. E através de Tágida veio Luiz e Natália. E vocês precisariam muito ouvir a história de Luiz e Natália. Gente, lá de João Pessoa também, vizinho a Ana, onde Ana morava, se converteu uma mulher chamada Paula, doutora Paula, a mãe de Marina, que está sendo chipada com o André também agora. Vem, Marina.
Olha só, gente, as voltas que o Espírito Santo dá. Bom, uma vez eu fui pregar num retiro e eu disse que tinha uma promoção em Campina Grande. A promoção é assim, ó. Em Campina Grande, quem comprar uma cortina leva um varão. Uma mulher creu nisso e veio morar aqui, comprou 2 cortinas e levou 2 varão. Foi a mãe de Neto. Neto, uma vez ela me ligou e fez: Samuel, eu queria pedir oração por Neto. Eu já tenho contato de Neto e imediatamente eu mandei mensagem para Neto. Neto foi lá para casa, reconciliou-se com o Senhor. Chega, Neto, um grande amigo, veio reunir conosco e casou com quem? Com Júlia. Chipou de novo. Isso é uma pregação sobre evangelismo, mas está virando uma pregação também sobre casamento, né? Meus irmãos, olhe a evidência aqui de que o Oikos é a mais poderosa ferramenta de pregação do evangelho que existe. É amigos de amigos. Agora, quem quiser falar, pega o microfone aqui, ó. Carla Pinto era uma jovem convertida em Recife e veio fazer faculdade em Campina Grande. E relacionou conosco durante muitos anos. Ela é de Garanhuns. E voltando para Garanhuns, nos levou até por lá. Conhecemos Evando e Ana Carla. E se converteram. Tá Evando, Ana Carla, filho, Dona Zefinha. Chega para cá. Os garanhuenses. Gente, Gabriel, filho de Francisco, pode vir. E Priscila, ela é familiar de Vanessa. Ouviu o evangelho, se batizou há pouco tempo. Chega, Priscila. Num desses retiros que eu preguei, ou que eu fui, eu nem preguei nesse, eu conheci um irmão chamado Adailson, que disse que estava orando por uma transferência da Campina Grande. Comecei a orar por ele, ele veio, Adailson, Cris, Daniel já foi batizado. Samara, que veio através de Flávio, Poli e Glauber, tinha uma família muito amiga, que era a família de Max e Priscila. Através deles veio a mãe de Priscila, Silvia, está aqui. Chegue, Silvia, para a glória de Deus. E assim, minha gente, Arthur e Breno vieram também do Avanço de Galante. Arthur está ali, chega, Arthur. Primo de Marquito. Breno não está aqui. Nem. Olha só. Dielso também não está aqui, está trabalhando. Queria que nós orássemos um pouco sobre isso, porque assim, olha só o que eu vou dizer agora. Através de vínculos que a gente tem, outras pessoas vão se convertendo. Mas olha só o que eu vou dizer agora. Eu quero bem esse silêncio. Eu sei que essa multidão que eu juntei aqui era muita alegria, mas eu preciso falar com todos vocês agora. Hoje à tarde, nós vamos encontrar pessoas que eram desconhecidas de nós, que vão iniciar novas redes. A gente vai encontrar não só pessoas, a gente vai encontrar novas multidões. Amém? Então, vamos com muita fé sair para pregar hoje à tarde, porque a gente vai alcançar gerações. A gente está falando de futuras famílias, futuros casamentos, futuros netos, até a volta de Jesus, até o Senhor interromper essa história ao soar da última trombeta, nós estaremos frutificando para a glória dele, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa grande rede de relacionamentos que gerou cada um dos meus irmãos. Cada vida entregue ao Senhor. E muitos já foram para outros lugares, outros já partiram para a glória. E outros estão afastados do Senhor, que eu já te peço aqui, traz eles de volta, Senhor. Falamos aqui de Valmir, que pregou para Vanderlei, traz Valmir de volta. Quantas chances o Senhor já deu a ele? Dá mais uma chance, traz ele de volta. Filhos perdidos, traz de volta, Senhor. Maridos que se perderam pelo caminho, traz de volta, Senhor. Em nome de Jesus. E que hoje à tarde nós possamos encontrar novas vidas, novos oicos, novas casas de paz, novos relacionamentos. Usa, meus irmãos, dá
sabedoria a cada um para onde ir. Guia todos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sentem silenciosamente, que a gente ainda tem uns fechamentos para fazer. Irmãos, o valor que uma alma tem vale mais do que todos os tesouros desse mundo, todos os tesouros dessa terra. Eu queria pedir assim um testemunho que eu já combinei com Joabes, para fechar essa manhã sobre a evangelização. Eu queria chamar Joabes para testemunhar e animar meus irmãos, que Deus tem usado muito Joabes nas ruas. Eu queria pedir a Joabes que falasse de uma coisa a mais que eu não tinha combinado com ele. Joabes fala muito sobre um versículo, sobre saudar as pessoas. E assim como ele, na infância, pensava qual o sentido da vida, que é uma pergunta que muitas pessoas têm, uma das formas que Deus tem usado ele é pregar o evangelho, exatamente como foi pregado aqui através do gráfico, através de 7 perguntas. Eu pedi para ele pregar para a gente, como se a gente fosse contato dele, fazendo as 7 perguntas. Ainda que ao vivo e a cores, a interação com a pessoa. Essa conversa pode durar horas. Aqui não, ele só dá a manchete. É uma abordagem de evangelização. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa experiência que ele tem a partir desse texto da Bíblia, sobre saudar as pessoas. Depois dele, Cicinho vai fazer o fechamento da reunião. Tem uma oração para ser feita ainda aqui. E a gente segue para o almoço. Aleluia, graça e paz, amados. Lá no final do capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus disse assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e cair chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Lá em Lucas ele fala até mais forte. Se vocês amarem somente os que estão amando vocês, não estão fazendo nada demais, viu? Os pecadores fazem o mesmo. Então, para exceder a justiça dos escribas e fariseus, precisamos aí exceder isso. Passar de amar só quem nos ama, mas amarmos também quem não nos ama. Então, continuando o texto de Mateus, ele segue: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como um perfeito é vosso Pai Celeste. Saudar, amados, é cumprimentar, falar com as pessoas, se importar com elas, dar atenção a elas, romper essa barreira da indiferença. Não podemos, amados, nos permitir que uma pessoa passe por nós sem nós a cumprimentarmos. Falar com ela. Bom dia. Olá. Boa tarde. Como vai? Olá. Oi. Muitas vezes eu passo, falo com as pessoas, busco fazer minha parte, olho para elas, mas às vezes eu fico no ar. Mas eu estou ali me importando com ela, certo? Então teve até uma situação, uma cidade que eu passei a morar, eu já estava sendo conhecido por aquela pessoa que cumprimentava as pessoas, que falava com todas as pessoas. Aquele menino que fala com todo mundo. Isso como quebra essa barreira. As pessoas elas ficam mais acessíveis. Amém? Aleluia. Então, por meio disso você quebra, né? Isso é um exercício para nós mesmos, que temos que romper essa barreira do outro. Porque a timidez, ela existe. Por isso que a palavra nos exorta a gente quebrar essa barreira da timidez. Os tímidos não herdarão. Não recebemos espírito de covardia, mas de intrepidez, amor e moderação. Então, quando eu vou falar com essas pessoas, é muito simples. Olá, bom dia, como vai? Tá bem? Como é que está a saúde? Como está a família? As pessoas até estranham. As pessoas estranham até. Oi? É o quê? Fico assim, algumas estranham, porque não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas com isso. Mas o Senhor disse que nós somos o quê? Vós sois o sal da terra. Estamos aqui para fazer a diferença. Ainda que o mundo não faça
mas o Senhor Jesus, nosso mestre, nos instrui a fazer. E por isso somos o sal da terra. Fazemos a diferença. Então, olá, bom dia. Está precisando de alguma coisa? Alguns até falam assim, eu estou precisando de dinheiro. A gente se acaba de rir na hora, eu estou precisando de dinheiro. Então, mas você ali, a pregação do evangelho, ela é mais do que você simplesmente ir lá e falar de Jesus para ela. Mas é você, é humano, você se importar com ela. Você saber dela, ouvi-la. Olá, está bem? Como estão as coisas? Como vai? Como está a família? Como está a sua saúde? E muitas vezes quando eu pergunto como está a saúde, estou mal de saúde, estou aqui mal. Aí eu já aproveito. Você acredita? Eu começo a falar de Jesus, que Jesus é poderoso. Você tem fé, você acredita que Ele pode te curar? Então ali, muitas vezes, enfim, Deus me usa ali para impor as mãos e a pessoa ser abençoada ali, ser curada. Então, é uma bênção isso, amados. É um exercício, tá? É uma coisa tão simples. Eu passava, quando eu não tinha carro principalmente, na verdade são muitas pessoas, gente, que elas são, no dia a dia, isoladas. Principalmente pessoas que, acho que chama de profissões invisíveis. Existem pessoas de serviços gerais, por exemplo, de estabelecimentos, repartições públicas, empresas, e as pessoas passam ali. Essas pessoas estão ali varrendo muitas vezes, fazendo coisas, servindo, fazendo o trabalho delas, mas muitas pessoas passam por elas. Elas passam desapercebidas. Cobrador de ônibus, por exemplo, quando não tinha carro, andava muito de ônibus. Uma experiência interessante que eu passava e sempre exercitando nisso. Eu cumprimentava os cobradores de ônibus, como vai, bom dia, está bem, como está o trabalho aqui, como é que está a saúde, a família. Isso, para a glória de Deus, impactou muitos. Eles falavam, as pessoas passam aqui num torniquete, jogam a moeda, jogam o dinheiro, nem olha para mim. Então, a indiferença não convém a nós. A indiferença não convém ao povo de Deus. Então, que o Senhor nos dê graça, que estejamos sensíveis ao outro. É uma pessoa, é uma vida. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nessa experiência de testemunhar para muitas pessoas na rua, pregar evangelho, muitas vezes eu parava as pessoas e ali, porque o Senhor Jesus falou assim, vamos por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele não falou, vamos por todo mundo e dê gancho a toda criatura. Então, se eu parava ali numa situação, a pessoa tinha tempo para ouvir o evangelho todo, era ali mesmo que eu falava o evangelho, não sei se eu vou ver ela amanhã. Não sei. Ela pode morrer. E eu perdi a oportunidade, eu dei um gancho. Não, ele falou, vamos por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele não falou, vamos por todo mundo e dê gancho em toda criatura. Porque às vezes você tem um tempo ali, está uma situação ali de oportunidade, mas você não aproveita aquele tempo, mas você quer trazer ela para o ambiente ali. Não, a gente não sabe se a gente vai ver a pessoa. Não sabemos. Então, assim, estou falando da minha experiência, tá? E uma coisa não anula a outra. Essa experiência que eu, por exemplo, dessa urgência, dessa oportunidade, a gente tem que estar sensível também. Não anula aquelas que eu também tenho de chamar as pessoas para um momento, em casa, ou na casa do outro, ou na casa dela, ou em algum lugar público, de ali sentar, falar tudo, apresentar o gráfico. Uma coisa não anula a outra. É para enriquecer aqui, amém? Aleluia. Então, aí muitas vezes eu pregava, de Gênesis Apocalipse. Desde o princípio, ia discorrendo ali, discorrendo. Aí o irmão que me acompanhava na fé, meu discipulador em Salvador, ele chegava assim para mim, ele, ora a Deus, para Deus te dar graça para você resumir mais. Porque a pessoa ficava, às vezes, 1 hora ouvindo. Eu ali. Eu comecei a orar, Senhor, me dá graça, me dá graça. E aí, creio assim, mesmo que o Senhor me deu essa luz. 7 perguntas. 7 perguntas que eu botei assim. 7 perguntas que auxiliam na evangelização, expondo de forma muito simples, objetiva, clara e direta, interativa, o evangelho e o propósito eterno. Muito simples. Primeira pergunta. Acredita que Deus existe? 99,9% das pessoas respondem sim.
Porque aí você vê se a pessoa ali tem um mínimo de crença, de fé em Deus. Eu encontrei nesse tempo todo só uma pessoa que disse que não acreditava em Deus, lá em Salvador. Então aí eu discorro sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a sua pré-existência, sobre a sua deidade, sobre Deus ser três, não ser um, sobre os seus atributos, sobre o seu caráter, que Deus é bom, maravilhoso, justo, fiel e severo. Então a gente vai falando de Deus, falando dessa realidade, né? Do céu, da glória, Deus. Segunda pergunta. Acredita que Deus nos criou? É interessante, 99,9% das pessoas respondem sim. Só achei uma pessoa que disse que não acreditava que Deus nos criou. Ela acreditava que Deus existia, mas não acreditava que Deus nos criou, por causa do evolucionismo. Ela me explicou depois por quê. Na faculdade, ela assimilou essa teoria. Enfim, então, aí eu vou falar de que Deus nos criou com propósito, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus criou os seres celestiais no mundo invisível que a gente não enxerga, mas Deus resolveu criar também esse mundo visível, céus, a terra, o mar, as plantas, os animais, por fim nos criou. E o único ser que Ele criou fomos nós, a sua imagem e semelhança. Nem os anjos foram feitos a sua imagem e semelhança, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então eu vou discorrendo sobre isso. Eu falo, o único ser, tem coisa interessante, o único ser que Deus criou a sua imagem e semelhança fomos nós. E como Deus é criativo, Deus também nos deu a capacidade de criar. Deus é criativo? Eu vou discorrendo mais. Olha que coisa interessante como Deus nos fez criativo. Você já viu elefante de óculos? A pessoa, é verdade, não. Você já viu a onça em cima da moto? Não. Você já viu o hipopótamo de capacete? Você já vai, porque o único ser que Deus deu a capacidade de criar fomos nós. Ele nos deu as suas características. Quando você vai olhar para o avião, glória a Deus. Porque Ele nos fez como Ele, com a mesma capacidade de criar. O ser humano é o ser mais forte da Terra? Não. É o ser mais alto da Terra? Não. É o ser mais veloz? É o mais pesado? Não. Mas Ele nos fez como Ele, é um ser que pensa, né? Então nos fez perfeitos, nos fez puros, enfim, vou explorando isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Terceira pergunta. Muitas vezes eu já começo dessa terceira pergunta. Eu não faço as 7 perguntas. Eu já começo dessa terceira pergunta. Terceira pergunta. Lembrando, primeira pergunta, acredita que Deus existe? Segunda pergunta, acredita que Ele nos criou? Terceira pergunta, por que e para que Deus nos criou? 99,9% das pessoas respondem que não. Inclusive evangélicos. Encontro muitos evangélicos, pergunto isso e as pessoas não sabem. Não sei. Foi batizado, né? E é evangélico. Já congrega em algum lugar e não sabe qual foi o propósito, com qual propósito Deus nos criou. Então muitas vezes já começa essa pergunta. Sabe, você já conhece a verdade? Você sabe por que, para que Deus nos criou? Não. Gostaria de saber, assim, ó. Gostaria de saber, assim, ó. Porque, gente, Colossenses 3:11 fala que Deus colocou o desejo de eternidade no coração do homem. As pessoas sabem que a morte vai chegar, mas quem quer morrer? A única certeza que eu me tenho é que um dia vai partir. Mas quem quer partir? Porque Deus não nos fez para morrer, amados. Então as pessoas estão se perguntando por quê? Qual o sentido? Por que de tudo? O que vai acontecer depois da morte? Aquela pergunta que está no meu coração quando criança que eu testemunhei aqui. Então, aí eu vou discorrendo. Deus queria uma família. Deus queria ser o nosso pai, para nos conduzir, nos instruir, nos direcionar. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então vou explorando isso, explorando. E que Deus se relacionava com o homem todos os dias. Estava tudo perfeito. Ele estabeleceu uma disciplina para Ele mesmo. De todos os dias Ele vinha conversar com esse homem na viração do dia. Deus mesmo, todos os dias, vinha estar com esse homem que Ele criou. Porque Ele queria ensinar esse homem. Era o filho dele. Queria instruir, conduzir, guiar, direcionar. Era tudo maravilhoso. Não havia morte, não havia pecado. Não havia maldade, não havia medo. Era paz. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Então falo de discorro sobre isso. Quarta pergunta. São só 7. Ainda fala assim, no caminho, fala assim, são só 7, já estou na quarta. Mas será que Deus nos criou para isso que a gente está vendo no mundo hoje? Tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta injustiça,
tanta miséria. Será que Deus nos criou para isso? Essa quarta pergunta, ela é simplesmente um link com a quinta. A pessoa, porque essas perguntas, amados, seguem uma lógica e levam as pessoas a interagir e elas acompanham o raciocínio. Às vezes eu falo isso em 10, 15 minutos, 20. Melhorou, né? Falava 1 hora e meia para as pessoas, foi para 10, 15. Enxugou bastante, né? 20. Exponho isso. Então, quarta pergunta de novo. Mas será que Deus nos criou para isso? Todos respondem, com certeza não. Não pode ter sido. Deus não nos criou para isso que a gente está vendo no mundo hoje. Quinta pergunta. Então, se Deus não nos criou para isso que a gente está vendo no mundo hoje, violência, maldade, corrupção, o mundo que está desse jeito, e se estava tudo perfeito, então o que pode ter acontecido para o mundo estar desse jeito, se estava tudo perfeito, tudo lindo, tudo ótimo, sem maldade, sem morte, sem medo? Aí muitos falam, foi a mulher, foi a serpente, foi o diabo, foi Adão. Então há uma interação, as pessoas sabem, as pessoas sabem essas coisas, né? Foi o pecado. Aí pronto, aí eu vou lá, respondendo a quinta pergunta, discorrendo sobre essa quinta pergunta, e falo da origem do pecado. Falo lá do anjo de Deus, querubim da guarda, poderoso, formoso, belo, perfeito em todos os seus caminhos. Mas esse anjo começou a ter uma atitude que Deus mais odeia em nós. Esse anjo começou a se achar, a se ver como realmente ele era. Ele era realmente forte, poderoso, glorioso, diz lá que perfeito em todos os seus caminhos. Mas ele começou, começou a se achar, se ensoberbecer, se orgulhar, olhar altivo, altivez. Só que além disso, ele foi adiante, olhou para o Criador, como ele começou a se achar, derivou um pecado que é terrível. É que você não se conforma de estar debaixo de alguém, você quer ser. Ele teve inveja do Criador, porque ele quis estar acima do Criador. Não se conformou de, mesmo sendo daquele jeito que ele estava começando a se ver, se achando, de estar por baixo. Ele não, eu quero ser o centro. Desejou estar acima do trono do Criador. Então ele foi lá, expulsou, arrastou essa parte dos anjos, que contemplava Deus. E como ele não poderia ser como Deus, ele se tornou principal de tudo aquilo que é contrário a Deus. Deus é bom, ele é mal. Deus é verdade, ele é mentira. Deus quer unir, ele quer desunir. Deus quer construir, ele quer destruir. Deus é luz, ele é escuridão. Deus é amor, ele é ódio. Deus perdoa, ele é amargura, mágoa, rancor. Príncipe das trevas. Diabo, Satanás, dragão, a antiga serpente. Então esse anjo, de forma bem resumida, veio e contaminou todos nós, começando por Adão e Eva. Por quê? Se ele contaminou Adão e Eva, consequentemente contaminou todos nós. Por quê? Todos nós viemos, Adão e Eva, descendentes, foram criados puros, mas depois foram contaminados, tiveram filhos, nasceram puros? Não, contaminados, de geração em geração. Vai falar até das crianças, fala dos meus filhos ali, lindos, que muitas vezes eu vou pregar com meus filhos, viu? Com meus filhos. Só um parênteses aqui. Falaram aqui nesse instante que alguém disse que as crianças não nos atrapalham, né? Quando a gente vai pregar, né? Não atrapalha de jeito nenhum. Na verdade, a gente que atrapalha elas se não levar elas. Amém? A gente que atrapalha elas se não levar elas. Elas fazem parte desse mover de oração, esse mover de igreja, de louvor, de presença, de graça, da proclamação também. Nos evangelhos, em Atos, as crianças estavam expostas a toda aquela vida da igreja. Amém? Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, amados, vou falando, discorrendo sobre isso, eu falando da miséria do homem, aí fofinhos, lindos meus filhos, né? Mas você tem filhos também? Percebeu que a gente não precisa ensinar eles a desobedecer? Impressionante, né? Desobedecer eles já sabem. Que coisa! A gente tem que ensinar o quê? A obedecer. Impressionante. Bebezinha linda, linda, fofinha. Vontade de amassar, mas nem posso. Mas já trava assim, A rebeldia, é a semente lá. Aquilo lá que surgiu no coração daquele anjo, que ele veio e infelizmente contaminou todos nós. E nós somos como essas crianças
que estamos vendo nossos filhos naturais crianças, mas nós somos essas crianças mais velhas, manifestando tudo isso que manifesta nas crianças. Porque na criança já manifesta inveja, orgulho, vaidade, soberba, egocentrismo, não quer repartir. Na criança, ódio. Na criança já manifesta tudo isso. Nós somos as crianças mais velhas. E adultos manifestamos tudo isso. A criança é inocente, pura, mas ali já manifesta tudo. Você já conhece? Quantas vezes você já reagiu de uma forma que não queria? Rapaz, falei de uma forma. Rapaz, reagi daquela forma. Você ficou com remorso. Muitas vezes. As pessoas respondem, muitas vezes. Quantas vezes? O bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você não quer fazer, você acaba fazendo. Rapaz, é verdade. Então, as pessoas vão se identificando. A gente vai ajudando elas até a reconhecer a sua miséria, seu pecado, seu erro, suas falhas. Então, a gente vai ali discorrendo sobre isso. Sexta pergunta. Vai falar do homem que se tornou condenado, que o salário do pecado é a morte. O homem se tornou escravo, porque todo que comete pecado é escravo do pecado. Então eu vou, nessa parte dos 5, que eu vou explicar o porquê o mundo ficou desse jeito, estava tudo perfeito. É aí que eu trabalho bem também, para o homem entender ali que ele é inútil. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviam, não há quem busque a Deus. Todos se extraviarem, juntamente se fizerem inúteis. Conhece alguém perfeito? Não tem não? Um tio, um parente, um avô, um primo? Não, tem não. Todos falham. Será, rapaz? Não, você deve conhecer alguém perfeito. Não, rapaz, não tem não. Todo mundo falha, todo mundo é. Então há uma interação, há um diálogo. As pessoas vão respondendo e concordando e se abrindo também. Então você vai vendo o nível de entendimento, de compreensão da pessoa. Sexta pergunta. Não só 7. Já estou na 6ª. Agora é o ápice dessas 7 perguntas. Então, diante disso tudo que o mundo se tornou, ficou desse jeito, estava tudo perfeito. E o mundo agora ficou assim, desse jeito. Tão ruim, tão terrível. Medo, pânico, violência, tanta coisa que a gente acha absurdo, nós mesmos, é absurdo isso. Diante disso tudo que o homem se tornou e o mundo ficou desse jeito, Deus desistiu? Então, o que foi que ele fez? Vai ver. É agora que é a boa notícia. Agora que vem o evangelho. Então vou lá, exponho. Eu até digo assim, chega um momento que ficou muito triste, viu? Está escrito lá que por se haver multiplicado a maldade na terra, em Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E isso lhe pesou no coração. Então Deus resolveu matar todo mundo. A terra está cheia de violência e maldade. Eu vou trazer juízo sobre a terra. Então Deus resolveu matar todo mundo. Mas apareceu um homem justo chamado... Muitos respondem às vezes, viu? Mas outros querem lembrar. Noé. Noé. As pessoas sabem das histórias. Eu vou lá e discorro, estava ali, homem justo. Deus, Noé, construa uma arca, eu vou trazer juízo sobre a terra. E Noé ouvia Deus, mas nunca tinha chovido. Também eles estavam longe do mar. E Noé estava lá. E o povo, é doido, rapaz, para que construir essa arca aí? Nunca choveu, está longe do mar, para que sair Noé lá com fé, temente, justo, diante de Deus, lá obedecendo. No tempo determinado, as comportas do céu se abriram e Deus fez cair forte e copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites. Todos morreram, exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. 8 pessoas e os animais que Deus estabeleceu que entrassem na arca. Então Deus ali na sua paciência, Deus deu continuidade à raça humana através da família de Noé. Às vezes eu falo isso. Então, mas vou discorrer aqui. Paz, lembra que eu falei do pecado? O pecado é grave para Deus. O pecado faz estarmos longe e afastados de Deus. O pecado nos torna inimigo de Deus. O pecado nos condena à morte, não só física, mas eterna, para sempre longe de Deus, da sua presença, sofrendo tormentos pelos séculos dos séculos. Então vou lá e digo que Deus estabeleceu que para que esses pecados fossem perdoados, tinha que ter derramamento de sangue. O salário do pecado é muitos respondem, a morte. O pecado é tão grave que alguém tem que morrer. O sangue tem que ser derramado. Então os homens pecavam e quem morria antes, aí falava, eram os animais. Um cordeiro, que é o carneiro de um ano novo, ele tinha que ser sacrificado. O sangue tinha que ser derramado. E não poderia ser um cordeiro qualquer não, com defeito, aleijado, doente, manchado, não. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Os homens pecavam e eram oferecidos sacrifícios. O sangue tinha que ser derramado porque o sangue é a vida. Era a vida do animal
pelo pecado do homem para que o homem não morresse. Mas é justo que se o homem pecou, o animal pague? É justo? Falo, não. Não é justo, não. Então quem tem que pagar? Você tem cachorro? Exemplo, né? Eu tenho. Qual o nome do cachorro? É Nick. Você peca? Eu peco. Cadê Nick? Nada. Cadê Nick? Como é que você se sentir? Muito mal. Afetividade com aquele cachorro de estimação, né? Animal. Você tem ideia? Então Deus estabeleceu o derramamento de sangue. Então assim, mas é justo que se o homem pecou, o animal pague? Voltando, ele não é justo. Então quem tem que pagar? Quem tem que pagar somos nós mesmos, nós temos que pagar. Só que Deus não quer matar você. Deus não quer nos matar. Porque se Deus nos matar, Ele vai rasgar aquele plano. Ele vai extinguir o seu plano que Ele tinha, o seu projeto. Eu disse aqui que Ele não desistiu. Ele não desistiu. Então eu vou te falar agora o que foi que Ele fez. Então quem tem que pagar por esse homem é outro homem. Por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para se tornar fiel e misericordioso, sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Era necessário um outro homem para pagar por esse homem, para ser justo. O animal não poderia pagar. Não poderia. Então vem. Lá do céu, lembra que eu falei que lá no céu são 3? Lembra que eu falei? Ou tem alguém perfeito aqui na terra que possa pagar? Não, não tem ninguém perfeito não. Tem que ser um homem que nunca pecou, né? Para pagar pelos pecadores, ele é. Aí muitos falam, Jesus veio, por isso que Jesus veio. Tem uns que já vão na frente, agora eu entendi, foi por isso que Jesus veio. Tem uns que já, na hora assim, a ficha já cai. Aí fala, lá no céu, lembra que são 3 lá no céu? Deus Pai chegou para Deus Filho, ó. Chegou a hora. Chegou o momento. Filho, Pai, chegou a hora. Vai lá, filho. Dá a vida por eles. Eu quero eles de volta. Eu não desisti deles. Eu amo eles. Eu quero eles para esse plano eterno. Eu quero eles para sempre. Eu não desisti deles. Eu quero eles mesmo. Eu sou imutável. Eu não desisti do meu plano, filho. Chegou a hora daquilo que a gente planejou. Porque ele foi crucificado, morto, o verbo, antes da fundação do mundo. Então o plano, a solução já tinha sido, a providência já estava lá guardada. Mas no tempo certo, o filho vem e é colocado na barriga pelo Espírito Santo, é colocado na barriga de uma mulher virgem chamada, aí muitos falam, Maria. Maria dá luz o Cristo, o Salvador, o Messias, o enviado, o escolhido, que é Jesus. Nasce ali um homem, segundo e último Adão. Primeiro Adão não deu certo. E estava caminhando tudo bem, primeiro Adão, viu? Todo dia ali, conversando com Deus, seguindo a orientação. Mas chegou um momento que caiu. Então Deus precisou agora enviar o segundo e último Adão. Esse segundo e último Adão, ele vem, e não vem só para morrer por nós, que ainda vou falar sobre isso, mas ele vem para nos mostrar a viver como Deus sempre quis que vivêssemos. Porque Adão estava vivendo dessa forma, mas o segundo e último Adão vem, vive, cumpre, nos mostra. Ele foi visto vivendo da forma que Deus sempre quis que nós vivêssemos. Ele é exatamente o sonho que Deus tinha ao ter nos criado. É esse homem. Então ele foi ali, nasceu ali, de José e Maria, bebê, obediente, sujeito, puro, santo, é batizado. Então discorro sobre a vida de Jesus. Recebe o Espírito Santo, vai depender do Pai, buscar o Pai. Ele vem nulo de si mesmo. Ele dizia, o que eu vim não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. O meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. O Pai trabalha, eu trabalho também. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então, vou discorrendo sobre esse cumprimento do Filho, do sonho que o Pai tinha ao ter nos criado. Ele é exatamente o sonho que Deus tinha ao ter nos criado. Quando Deus nos criou, Ele sonhava que todos nós fôssemos como Ele, como Jesus viveu. Ele vem e nos mostra. Aí fala da vida de Jesus, Espírito Santo, fazendo bem, amando as pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios, cheio de graça e de verdade. Volto. O salário do pecado é eles respondem, a morte. Todo que peca tem que morrer. Jesus nunca pecou, foi perfeito. Ele foi para onde? Foi para a cruz. Morreu. É justo? Eu estou falando da interação, viu, amados? Responde, as pessoas vão concordando, vão entendendo, não é justo. Vão interagindo, vão compreendendo. Falo que ele ressuscitou, falo da vinda dele, vou discorrendo mais sobre tudo isso. Por fim, minha 7ª pergunta.
Faço até uma comparação que eu gosto muito. Imagine que o homem foi preso por ter cometido um crime e foi condenado a 33 anos e meio de prisão. Mas no final lá entenderam assim, ó, rapaz, o que ele fez foi muito grave. É pena de morte. E vai lá e mata ele. Mas sabe o que se descobre? Esse homem era inocente, depois se descobre que ele era inocente. Como é que a gente fica? Pergunta as pessoas, né? Todos nós temos o senso natural de justiça. Como é que a gente fica? Mal. Ninguém fica feliz com isso, não. Sabe quem matou esse homem? É porque as pessoas muitas vezes não entendem que eu estou me referindo a Jesus. Você. Eu. Nós. Ele veio justamente para pagar o preço do perdão dos nossos pecados. Ele morreu justamente. Mas foi para que se cumprisse a justiça de Deus. Precisava alguém pagar o preço do perdão dos nossos pecados. Para que nós voltássemos a ter esse acesso a Ele. E viver por meio dEle. Ele estabeleceu, nos criou para vivermos por meio dEle. Eu vou discorrendo sobre isso. A pessoa fica para ajudar a compreensão. Aí vem a 7ª pergunta. Última. Agora, como muitas vezes já estão assim, ó. Rapaz, Jesus morreu na cruz pagando o preço do perdão de todos os pecados de nós, da humanidade, não é isso? Sim, todos os nossos pecados. Mas a humanidade é perdoada? As pessoas ficam assim, ó. Vamos lá de novo. Na cruz, ele estava pagando o preço do perdão dos pecados de todos nós. Mas nós somos perdoados? Muitos respondem, outros. Por quê? A gente tem que se arrepender. Eu não fiz nem a 7ª pergunta. A gente tem que se arrepender, tem que mudar. A 7ª pergunta é, como esse homem agora que se desviou, se afastou de Deus, quando foi criado para viver para Ele, pode, diante disso tudo que Deus fez, enviando o Filho para morrer por nós, voltar a viver para Deus que o criou? Como? Aí muitos falam, tem que mudar, se arrependendo, se entregando a Ele, passando agora a servir a Ele. Muitos respondem, vai lá, é isso mesmo. Mas vamos discorrer agora sobre arrependimento. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente vai discorrendo. Você gosta dos seus pecados perdoados? Sim, vai. Começa a aplicar o Evangelho, renunciar, negar a si mesmo, perder a vida. Amém? Amém, amados? Bem simples, não sei quanto tempo durou esse momento aqui, mas é assim que Deus tem, enfim, me usado. E acrescentar aqui que eu boto para eles também, que eu acho importante, só outra analogia, que eu falo até para as pessoas, né? Eu falei, imagine. Às vezes eu choro, fico emocionado, porque é constrangedor. Até para nós que estamos falando, porque a palavra ela vai e volta. E digo assim, imagine, dizer alguém aqui, dá exemplo aqui de vocês aqui. Dizer alguém que mora aqui em Goiânia, por exemplo. Ah, você é de Goiânia? Pronto. Está indo para Goiânia agora, para a rodoviária? Está indo? Não, pode ficar tranquilo, vou levar você. Pode entrar aí. Pronto, entra no carro, cadê a mala? Bota no carro. Vai para Goiânia, rapaz? Não, vou para Goiânia não. Mas por que? Não, rapaz, pode ficar tranquilo, eu vou levar você. Boto no meu carro e levo a pessoa em Goiânia. No caminho, essa pessoa já fica querendo, de alguma forma, me ajudar no combustível com o dinheiro que ele ia pagar o ônibus, de alguma forma, e fica querendo, tentando ali amenizar aquela situação, porque ele está constrangido. E vai lá tentando, eu falei, não, rapaz, nada disso. Você vai fazer contribuir nada não, estamos indo. Chega lá em Goiânia, deixo ele. Rapaz, e aí, vai fazer alguma coisa aqui em Goiânia? Não, rapaz, só vim te trazer. Deixar você aí, deixo você em casa, amém? Deus te abençoe. Volto para Campina Grande. Como é que essa pessoa fica? Como é que essa pessoa fica? Constrangida. Ela fica sem jeito. Ela fica, inclusive, pensando várias formas de me retribuir. E, primeira oportunidade que eu tiver, você fica marcado de abençoar esse irmão, vou fazer alguma coisa por ele. Então, quando eu faço esse favor para ela, de graça, ela fica ali, é como se ela estivesse ali, sem querer até, entendendo isso, contraindo uma
dívida. Ela fica com a dívida. Uma dívida com a gente, com essa pessoa que abençoou ela. Aí eu vou lá e falo de Jesus. A graça de Deus se manifestou em que Deus fez esse grande favor por nós. O filho dele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não tínhamos como pagar. Imagina se chegar aqui agora assim. Obrigado que o senhor morreu por mim, viu? Fazer um pix para ti de R$1.000. Como kit. Não tem como. Não tem como. O preço foi muito alto do resgate. É o resgate da vida. Não só essa vida aqui de paz e alegria, vida abundante, de vivificação, de ressurreição nele, mas uma vida de esperança, vida eterna, para sempre. Não tem preço. Não tem como retribuir esse amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, eu me torno o quê? Escravo desse amor. A lei nos obriga, a graça nos constrange. Aí falo para essas pessoas, a graça consiste nesse favor. Eu sou livre hoje, sabia? Eu era escravo, hoje eu sou livre. Nessa liberdade que eu tenho hoje, eu sou livre até para abandonar ele e voltar a ser pior do que eu era. Mas eu não consigo, porque esse amor dividou. Não tenho como pagar. Esse amor nos endividou. Somos devedores, amados. Paulo, Romanos 1,14, ele fala, porque sou devedor tanto a bárbaros como a gregos, tanto a sábios como os incrédulos. Somos devedores, amados. E esse amor inesgotável. Somos devedores de servi-lo. Amar a Deus. A prova de amar a Deus é amando o próximo. É levando o evangelho. O que temos de melhor para dar para o nosso próximo, amados? Eu estou conectando tudo com o que nós faremos agora à tarde. Qual a forma, o que temos de melhor para dar ao nosso próximo? O que temos de melhor para dar para o nosso próximo? Jesus. Então agora à tarde vamos dar Jesus para as pessoas. Vamos abraçar elas. Vamos acolher elas. Vamos nos importar com elas. Vamos falar a verdade para elas. Falar a verdade. Essa boa notícia. Nesse mundo de tanta má notícia, nós temos a boa notícia. As boas novas. Nesse mundo de tanta mentira, somos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como? Para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam, está falando dos homens verem, está falando dos homens do mundo ver as nossas boas obras. Por favor, vou repetir. O texto está falando do mundo, nossa luz resplandecer, com o mundo vendo as nossas boas obras. A pergunta, o mundo tem visto as nossas boas obras? É só para reforçar, para nos animar. Amém? Aleluia. Só para fechar aqui. Só um detalhe aqui que eu te esqueci, que é para enriquecer. O abraço. Uma experiência forte, fortíssima, e Deus tem nos ensinado isso. Tem muita gente aí na rua hoje não precisando de dinheiro, de comida e de coisa material. Tem muita gente aí sem abraço. Quando você abraça ela, ela quebra. Ela está precisando de um abraço. Diz que os homens seriam sem afeição natural nesses últimos tempos. As pessoas precisam de abraço. O Senhor nos use nessa tarde com toda a graça, com abraço, com palavra, com recurso financeiro, com o que for, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou chamar a Beguinha, já pode ir se aproximando.
2h30 estaremos aqui, exatamente aqui, já pronto para sair, tá? Então, quando você for agora lavar o rosto, para almoçar, coisa e tal, venha já para aqui 2h30, pronto para daqui ser enviado. Nós vamos impor as mãos sobre vocês e vamos enviar vocês para sair por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com vocês.